rogando a proteção dos bons espíritos, nossos mentores da casa, preparando a nossa reunião, preparando a nossa sintonia, a harmonia do ambiente, na certeza de que, ao ouvirmos a mensagem da manhã, vamos sair daqui mais leves, com maior disposição, maior vontade de ser útil, fazer o bem. É o único caminho que nos leva à paz interior, a garantia de que estamos prontos assim que formos chamados. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, envolva o nosso querido amigo orador, que vai fazer a nossa palestra hoje, Dr. Sérgio Bueno, já bastante conhecido aqui da nossa casa, pessoa muito querida de todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia a todos. E até me surpreende, porque nesses dias de frio, o auditório está aí quase repleto e época de férias ainda. O que nos dá ainda mais responsabilidade por estarmos aqui e comentarmos o texto do Emmanuel, do livro Pão Nosso, o item 62. Baseado em Paulo, versículo 2.8, Jesus para o homem. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte na cruz. Mas isso me traz à lembrança uma velha parábola que está lá nos anais antigos dos milênios, quando no deserto da Judéia, um deserto causticante, há milênios já era assim, mas na formação praticamente, quando as rochas basálticas ainda estavam se formando com as erupções vulcânicas, um beduíno que lá caminhava com uma pequena caravana, de repente teve de enfrentar uma forte tempestade de areia. E as tempestades de areia, não sei se alguém já teve oportunidade de ver, elas são terríveis, porque parece tudo névoa. Né? E são areias, grãos de areias que o vento sopra. E essa tempestade foi tão forte que encobriu praticamente a carroção que ele conduzia. O camelo não teve condições de prosseguir, porque inalou tanta areia e caiu morto, e ele sobreviveu milagrosamente. Mas, caminhando em busca de um amparo, de uma solução, de um local onde pudesse ficar, ele chegou a um promontório ali perto, formado por rochas basálticas, e atrás dessa rocha havia um pequeno oásis, praticamente desconhecido, porque naquela época e naquela rota não era feita pelos viajantes normais. Ele deitou-se à frente da rocha, sem ver o oásis, exausto porque tinha passado pela dificuldade. No entanto, pela manhã, quando o sol raiou, ele foi despertado pelas cabras que ele vinha trazendo para fazer a comercialização. As cabras estavam vivas. E ele se sentiu sozinho naquele ambiente árido. À noite, o deserto é gelado. Durante o dia, é escaldante. Então, ele tinha saído de um frio enorme, porque todos os seus pertences estavam no carroção, que foi praticamente encoberto pela areia. Passou um frio e logo quando o sol bateu, começou a aquecer de uma forma intensa. Mas aí as necessidades
de tomar um pouco de água, de alimentos, se fizeram presentes. E ele se viu perdido naquele deserto e clamou a Deus: meu Deus, o que é que eu faço? Nisso, uma das cabras que tinha saído do local voltou para praticamente chamar a outra cabra, e ele não tinha o que fazer, seguiu. E só foi ir atrás daquela imensa rocha basáltica calcinada pelo sol do deserto, praticamente num período ainda de formação daquele deserto na Terra, porque se formava essas rochas através de erupções vulcânicas fortes. Ele viu lá atrás que tinha um pequeno oásis. Era uma árvore meia ressequida, um pouquinho de grama e tal, mas um fiozinho de água. Esse fiozinho de água que alimentava aquela árvore, que alimentava aquela grama, as cabras se fartaram, né? Começaram a comer a grama e ele viu a chance de viver. Bebeu água e voltou-se lá para o carroção que estava perto, coberto de areia. Tirou do carroção o que ele pôde, algumas ferramentas, algumas comidas, mas ele precisava viver ali. Bom, se organizou, fez com aqueles restos do carroção a sua tapera, né? E com as ferramentas começou a trabalhar aquele pouquinho. Tinha uma tamareira e alguns frutos nativos, mas que ninguém conhecia. E lá ele foi ficando anos, anos e anos. Porém, nessa caminhada, alguns outros viajantes do deserto começaram a parar ali também, né? Porque ele começou a fazer sinal, se tornou amigo de algumas pessoas. E teve uma vida melhorada, porque traziam alimentos, traziam roupas, etc., porque ele dava um abrigo para esse pessoal. Porém, certo dia, não chegaram a ele amigos, mas vieram malfeitores que o atacaram de forma rude, o espancaram e fizeram com que ele fosse expulso daquele local. E, novamente, ele ficou agora pior do que a outra vez, vagando no deserto sem nada, sozinho, mas mantinha o coração puro, né? Sem revolta, sem mágoa, sem ressentimento, caminhava, e caminhou, até que chegou a noite, exausto, parou novamente, vendo um outro promontório, ali naquela redondeza. Deitou-se novamente, e quando ele acorda no dia seguinte, com a luz do sol, as cabras vieram atrás dele. O seguiram, né? E mostraram a ele que atrás daquela rocha também havia um deserto, ou melhor dizendo, havia um oásis muito, muito melhor, mais provido, com árvores maiores, uma fonte de água cristalina. Ele que havia sido espancado pelos malfeitores, estava com cicatrizes, o corpo doendo, tudo, viu aquela água, banhou-se, mas a água era medicinal. Em pouco tempo cicatrizou, ele se rejuvenesceu. As cabras também se rejuvenesceram, começaram a dar mais leite do que dava antes, e as frutas e mais coisas haviam naquele deserto. Agradeceu a Deus e lá ficou. Lá ficou por alguns anos, quando, obviamente, voltaram outros caravaneiros, paravam e ele atendia, dando a esses caravaneiros a sua assistência. Até que o tempo passou, a doença praticamente chegou, e um belo dia ele vê um anjo se aproximar dele. E diz o seguinte: hoje eu vim buscar você e as suas cabras. Terminou a sua fase. Porque aquele oásis foi uma bênção para ele. O outro era pequeno, muito difícil de manter. Mas ele pergunta: ninguém me falou nada até agora. E aqueles que me atacaram? Aqueles que me expulsaram, como eles estão? O anjo disse assim: receberam o que mereciam. Mas o que eles receberam?
muita dor, muito sofrimento, mas não dá para aliviá-los. Eles não tinham consciência do que estavam fazendo. E apesar de eu ser expulso e espancado, a minha vida acabou ficando muito melhor, porque eu cheguei a um oásis mais amplo, melhor, mais fácil. E ele então ora e pede a intercessão daquele anjo para aliviar a vida daqueles que o haviam espancado. Falei assim, olha, não se preocupe que a maior parte já partiu para o outro lado da vida, mas tem 2 que um dia irão te procurar. E ao que eles vierem aqui, você vai então ajudá-los, já que você está tão preocupado com eles. Tá bom. Esse período já era praticamente o final da passagem dele aqui na Terra. Esses 2 chegaram e ele cuidou cuidadosamente deles, porque eles chegaram exaustos, cansados, feridos, desidratados, com todos os problemas que estavam. Quis saber dos outros, mas aí já não tinham mais informações a dar. Bom, quando o anjo chega para levá-lo às suas cabras, diz assim, olha, o seu oásis é um oásis maravilhoso, onde você foi feliz, teve que trabalhar menos e contou com a ajuda daqueles 2 que um dia o maltrataram, que se tornaram amigos. E agora o seu oásis será diferente, porque você serviu aos propósitos de Deus. Você não criticou, não se magoou, não guardou ressentimentos nem ódios, o seu perdão foi pleno. Aliás, como diz Chico Xavier, não basta fazer o perdão. E o Chico nos ensinou uma técnica do perdão. É perdoar, e é muito difícil perdoar de verdade, porque temos memória, guardamos fatos, porém não basta apenas perdoar. Tem que orar por aqueles que nos feriram, tem que orar por aqueles, os nossos inimigos. E é muito mais difícil, porque às vezes mágoas e ressentimentos ficam. Porém, está no Evangelho, perdoe 70 vezes, 7 vezes cada ocorrência. Mas perdoa de verdade e faça orações para aqueles que nos ofenderam. E assim não se forma karma com eles, porque quando não há o perdão, o karma se forma, porque a ligação de ódio é muito forte, a ligação de rancor é muito forte, e vai ter que se reencontrar com eles em outros momentos. Então é uma técnica até inteligente de falar, cortou o karma. Fui ofendido, fui magoado, fui ferido. Como esse beduíno do deserto da Judéia não havia guardado ódio, nem rancor, se preocupou muito com aqueles e veio servir àqueles que chegaram lá, os 2 últimos malfeitores, amparando-os e, ao longo do tempo, se tornaram amigos. Né? E herdaram, não precisaram mais receber, herdaram aquele oásis. Bom, o que tem a ver com o texto de Emmanuel? Emmanuel, nesse texto 62 do livro Pão Nosso, tudo que está escrito aqui, né? O mestre desceu para servir, do esplendor à escuridão, da alvorada eterna à noite plena, das estrelas à manjedoura, do infinito à limitação, da glória à carpintaria, da grandeza à abnegação, da divindade dos anjos à miséria dos homens, da companhia de gênios sublimes à convivência de pescadores, de governador do mundo e servo de todos, de credor magnânimo a escravo, de benfeitor a perseguido, de salvador a desamparado, de emissário do amor a vítima do ódio, de redentor dos séculos a prisioneiro das sombras, de celeste pastor a ovelha oprimida,
de poderoso trono à cruz do martírio, do verbo santificante ao angustiado silêncio, de advogado das criaturas a réu sem defesa, dos braços dos amigos ao contato com os ladrões, de doador da vida eterna a sentenciado no vale da morte, humilhou-se e apagou-se. Todo esse texto coloca a posição de Jesus ao sair dos altos planos em que já estava situado pela grandeza da sua evolução de muitos milênios e milênios, para descer à terra para servir, na condição de humano. Quando ele se acha no corpo, ele assume a sua postura humanística, e o seu corpo, as suas dificuldades, os seus trabalhos, os seus desafios continuam presentes. Tudo isso indica a humildade, é a chave desse texto todo. A humildade, a não violência, o respeito aos próprios inimigos e o perdão incondicional. E esse perdão incondicional não é apenas algo que sai da mente, tem que sair do coração e ainda assim, aos que nos ofenderam, aos que nos maltrataram, orar por eles. Como o beduíno do deserto foi aquele que passou pelas suas grandes provações, suas grandes dificuldades e continuou amando a todos e se preocupou muito com aqueles que o feriram, ele teve o prêmio de receber um oásis melhor e com menos condições. Muitas vezes em nossas vidas acontece a mesma coisa, dependendo de como nós aceitamos as provas e as expiações que nos chegam das mais diversas formas. Chegam pela doença, pelas dificuldades de relacionamento em família, no trabalho, pelas agruras financeiras, enfim, de todas as formas. E como nós vamos suportar isso tudo se o fizermos sem ódio e sem rancor, com amor, com paixão e perdão autêntico, as portas se abrem no momento certo e aí sim se consagra, abnece através do merecimento. Então, aqueles que têm o merecimento após o sofrimento, né, recebem a dádiva porque plantaram árvores do bem, que deu tâmaras de amor, que apoiou aqueles que estavam à sua volta e não alimentou em si ódios e rancores. Jesus foi o exemplo maior disso tudo. Pai, perdoai-lhes porque eles não sabem o que fazem. E voltando-se a todos, disse com clareza: eu vos dou a minha paz. Não vou-la dou como a dá o mundo, mas lhe dou a minha paz. Que paz era essa? A paz de espírito, a paz interior, a paz que todos nós almejamos, mas só vamos alcançar essa paz se fizermos a nossa parte, se fizermos o esforço, se aceitarmos todas as dificuldades que a vida nos apresenta. Mas Jesus, ao mesmo tempo, mandou os seus emissários para ajudar a humanidade na sua construção, no seu desenvolvimento. A humanidade precisava evoluir, precisa evoluir, e chegam aqui os missionários da luz com essa finalidade. Me lembro de ter visto, ouvido e assistido lá no YouTube uma afirmação da dona Nena Galves. É conhecido que o Chico Xavier, toda vez que vinha a São Paulo, ficava hospedado na casa dessa senhora, que é a fundadora do Centro Espírita União, tem uma editora grande. Certo dia, Chico estava hospedado na casa e parece que ele não dormia, porque ficava 2, 3 horas só por noite e já estava totalmente recuperado.
Ela desce as escadas do sobrado e o encontra na cozinha, ali, chorando, diz ela. E esse relato ela fez no Congresso da Federação Espírita Brasileira em Brasília, quando se comemorou os 100 anos da vida de Chico. E ela relata que o encontrou chorando e fica preocupada como anfitriã. O que nós fizemos que poderia ter magoado Chico? Ele está chorando na minha casa. E pergunta: Chico, o que aconteceu? Por que isso? Fizemos alguma coisa? Ele fala: não fizeram nada. O que acontece foi que eu havia solicitado à Mãe Maria Santíssima que fizesse uma intercessão junto ao Filho Jesus, para que, quando Emmanuel terminasse a missão dele aqui na Terra, nessa jornada, que se dará no final desse século, o primeiro século desse terceiro milênio, eu então trocaria os papéis. Eu voltaria a reencarnar no Brasil e ele, no plano espiritual, me apoiaria. E então, por que você está chorando? Porque eu recebi agora de manhã a informação de que Jesus não aceitou o meu pedido. Como não aceitou? Não aceitou. Porque ele disse que vai precisar de mim no outro século, lá em Jerusalém, lá em Israel. Imagine naquele local que está em guerra hoje, e que sempre esteve em guerra, e que vai continuar provavelmente em guerra, que é o berço da fundação de 3 grandes religiões. Lá, o judaísmo, a mais antiga. Depois, o cristianismo, que adveio não pela fundação de Jesus, mas pelo desdobramento do seu evangelho. E o islamismo. Espiritismo nem se fala. E o Chico vai ser o quê? Vai chegar como judeu, vai chegar como islâmico, cristão sim, mas numa versão espírita, kardecista, cristã. Ou seja, será mais uma religião no meio das 3 que lá existe. Então, veja bem, o que Jesus fez, e por isso o Chico chorava, colocou o Chico na maior fogueira que existe. Porque tentar resolver um problema milenar, onde os conflitos religiosos e não religiosos, os interesses mundiais estão ali consagrados, e ele virá com a sua mediunidade, com a sua dedicação, com aquele corpo que ao final da vida era aparentemente frágil, mas que era de uma fortaleza imensa, lidar com essa questão. Mas não é só o Chico. Os grandes missionários que vieram à humanidade por indicação de Jesus para dar avanços científicos, avanços econômicos, avanços políticos, avanços artísticos, todos eles vieram e enfrentaram grandes dificuldades. Então, ser amigo de Jesus não é tão fácil assim, né? Porque, na verdade, ele manda tarefas difíceis, né? E as pessoas têm que, encarnando, se achar em corpo físico, ainda que sejam espíritos elevadíssimos, que já estão nas esferas angelicais. Ao descer à Terra, ele desce e encarna dentro das condições físicas normais, tendo que se alimentar, tendo que enfrentar as doenças, tendo que enfrentar os problemas. Exemplos são muitos. Se fizermos exemplos religiosos, vamos ter muitos desses. Francisco de Assis, Clara de Assis e tantos outros. Mas vamos deixar até um pouco esses casos antigos e pegar os mais recentes, por exemplo. Madame Curie foi uma polonesa. Nasceu lá em Varsóvia, na época em que a Polônia era dominada pelos russos, que esmagou a Polônia várias vezes. O que explica hoje, fazendo um breve paralelo, porque a Polônia, naqueles países fronteiriços, é o que faz o maior investimento militar em gasto de arma para se defender de uma possível dominação russa. É um país que tem o maior investimento em PIB, em armas,
para se defender de uma possível interferência russa, porque ela já passou por isso várias vezes no passado, pela dominação russa. E na Segunda Guerra Mundial foi o país que Hitler tomou, né? E eles sofreram muito naquele momento. Então, Madame Curie tinha nascido ali, num ambiente totalmente machista. As mulheres não tinham vez para nada e não podiam fazer universidade. E ela era uma jovem de uma família altamente intelectualizada, mas pobre financeiramente, rica de conhecimento, que não poderia seguir à frente com o seu conhecimento, não podia fazer a universidade que ela queria fazer. E o que ela faz? Ela e a irmã dela, porque a mais velha tinha morrido, uma família que passou por muitas tragédias. Essa irmã, que era a segunda, ela era a mais nova, fala assim: eu vou para Paris estudar e você trabalha aí para me ajudar. Assim que eu ajustar as coisas por lá, eu venho te buscar. E Madame Curie vai trabalhar praticamente como doméstica numa das casas lá de Varsóvia. E essa mulher, a irmã, posteriormente cresce, chama-a para Paris, ela entra na universidade, na Sorbonne, que era absolutamente restrita, faz o curso de matemática e se torna, no campo da medicina, uma revolucionária. E é a única que ganhou 2 prêmios Nobel em áreas diferentes, em química e biologia. A luta que essa mulher teve para poder desenvolver seu projeto científico é uma luta hercúlea, mas veio a ajuda, que foi o marido, né, Pierre Curie. O casal se dava bem, e para continuar as pesquisas, a universidade deu para eles nada mais, nada menos que um barraco, onde naquele barraco o casal fazia as pesquisas até chegar à concepção do próprio urânio e nos tipos de energia produzidas pelo urânio. Obviamente, nós sabemos que os benefícios científicos que isso trouxe na cura de várias enfermidades, até mesmo na cura de certos tipos de câncer com radioterapia, ficou. Porém, como o ser humano ainda está nessa fase que precisa evoluir ética, moral e espiritualmente, muitos desses conhecimentos são utilizados para o mal e pode gerar até mesmo, pela fissão nuclear, o enriquecimento de urânio, uma possibilidade de se fazer armas atômicas, armas nucleares. Porém, essa não era a intenção, como não era a intenção dos outros inventores, né? É conhecida a história do nosso Santos Dumont, né, que se suicida aqui em Santos após ter um dos considerados pais da aviação. Os americanos querem colocar o outro junto para disputar, mas o fato é que parece que foi o 14 bis que mudou essa questão toda. Mas ele, vendo os artefatos produzidos a partir da pesquisa dele, dizem que acaba se suicidando e reencarna posteriormente na cidade de Campos, do Rio de Janeiro, numa situação muito difícil. Então, os grandes missionários, como Fleming, por exemplo, né, que desenvolveu a penicilina, né, e outros que vieram desenvolver, não só no campo da ciência, mas no campo das humanidades, vieram desenvolver para que a humanidade pudesse avançar. Leon Tolstói, por exemplo, lá na sua Snaia Poliana, uma das cidadezinhas bem próxima a Moscou, ele era um fazendeiro, um homem rico, pertencia à nobreza. No entanto, larga tudo aquilo e vai cuidar dos pobres. A família não vai entender. Ele vai junto com os mujiques. Os mujiques não eram escravos, mas eram semelhantes aos escravos.
E durante todos os dias ele deixa a casa grande da Snaia Poliana, que era uma propriedade rural imensa, e vai junto com os mujiques fazer um trabalho manual. Ele que já era, talvez naquela época, o maior escritor do mundo, com Guerra e Paz, Ana Karenina. Mas um livro pouco conhecido dele era Cristo está aí contigo, ou seja, defensor incondicional da paz. E ele, numa biografia linda, espiritualmente psicografada por Célia Xavier de Camargo, sobre a vida de Tolstói, vista do plano espiritual para aqui na Terra, mostra que esse grande homem, né, passou por inúmeras dificuldades quando resolveu enfrentar tudo o que estava à frente dele para se dedicar à paz. Mahatma Gandhi, outro exemplo de um gênio no mundo político que fez a libertação de um país e teve de sofrer as mais duras agruras para alcançar aqueles objetivos. Se fôssemos elencar tantos quantos missionários vieram do alto para a terra para impulsionar o desenvolvimento das artes, Frédéric Chopin, por exemplo, né? Na música, junto com George Sand, na literatura, que Chopin fez, né? Jovem, com menos de 30 anos, já estava carcomido pela tuberculose. Entre nós, Castro Alves, com 20 e poucos anos, já tinha feito Navio Negreiro, o mais belo poema da época romântica da literatura brasileira, e que nos alimenta na luta imensa dos abolicionistas contra a escravatura que existia no país. Todos os missionários vêm aqui amando de Cristo, óbvio, das decisões superiores, mas eles vão enfrentar a condição humana, como o próprio Jesus acrescentou, e esse é o que abre o texto. E achado em forma como homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte na cruz, que era a morte mais infamante que existia, mais dolorosa que existia. E na condição, portanto, de homem, ele poderia, com os poderes que ele já tinha, óbvio, como governador planetário, ajudando a formar o próprio planeta, governando outros planetas, ele poderia sair daquela cruz na hora, poderia calar todo o sinédrio, poderia parar com tudo aquilo, mas se fizesse, se não aceitasse a condição humana, não seria Jesus. E não teria sido marcado, foi o sofrimento, foi a renúncia, foi o Pai, perdoai-lhes que eles não sabem o que fazem, que fez com que ele completasse o serviço. Ele veio para servir na condição de homem, passando por todas as dificuldades. Do 0 aos 30 anos, sabe-se muito pouco, exceto a meninice lá em Nazaré. Mas os 3 anos finais, em Cafarnaum, quando ele reúne o seu grupo de apóstolos e leva-os a compreender o seu legado. Certo dia, um cliente meu, há muitos anos, me ligou. Um senhor idoso, que não primava pela cultura, mas primava por muito dinheiro, tinha uma capacidade prática gigantesca, me ligou e simplesmente falou assim: doutor Sérgio, e ele não era de ligar, o que é legado? Eu não sei o que é isso, eu vi o pessoal falar, mas eu não sei, o senhor pode me explicar? Falei assim: olha, posso, sim. Quando ele tinha filhos, propriedades, empresas, fazendas, indústrias, o senhor vai deixar isso tudo para os seus filhos. Isso não é legado. Isso é herança. É alguma coisa que o senhor deixa do ponto de vista material. Legado é aquilo que o senhor deixa para muitas pessoas. Exemplos, condutas, instituições. O senhor deixa um legado, uma história, algo importante que vai impactar
muitas pessoas, não é um bem material. Pode até ser expresso, às vezes, em bens materiais, mas não é essa a questão. O legado de Jesus para nós é o quê? O legado de Jesus não é herança, ele não está deixando bens materiais, pelo contrário, ele está deixando para nós a rota do amor, a rota da verdade, a compreensão, o perdão, a solidariedade. Esse é o grande legado de Jesus através do Evangelho. Um bem imaterial, mas que está a jorrar por toda a humanidade. E esse bem que está a jorrar por toda a humanidade pode gerar em cada um de nós a paz. Não essa paz que a gente almeja. Uns acham que vai ter a paz se tiver tantos milhões no banco. Pode piorar toda a vida dele. Dinheiro é muito bom. Disse ela, minha filha, que ela ouviu isso, eu não sei de quem. Ela disse para mim assim, minha filha mais nova, eu gostaria de ter suficiente dinheiro para não ter que me preocupar com ele. Olha que interessante, um argumento diferente. Né? Queria ter dinheiro suficiente para não ter que me preocupar com ele. Ou seja, pagar as suas contas, viver de gente que gosta, etc. Porém, quando vem milhões, bilhões, você tem que se preocupar, porque gera uma série de responsabilidades com isso. E muitos, ao ganhar na loteria, de repente não estão em condições de gerenciar aquilo, e até já houve vários casos de morte entre parentes com aquele que ganhou de repente uma fortuna sem estar preparado. Então, o legado de Jesus é um legado sublime de amor, de fé, de compaixão e de retribuição a todos aqueles que têm a coragem de fazer a reforma íntima, deixar de lado o entulho que acaba dominando a mente, se abrindo para um mundo melhor de fraternidade, de solidariedade, de bondade, servindo. Aquele beduíno do deserto que aceitou as suas agruras e depois foi acolher os 2 remanescentes que lhe fizeram mal, ele tinha compreendido essa compaixão e o perdão. A compaixão é viver com o outro aquela dificuldade e entender. E o perdão é retirar realmente do coração todas as mágoas e ressentimentos. Por isso, o anjo chega para levá-lo a um oásis muito maior, por merecimento. E, na velha história lá dos beduínos do deserto, ele vai com as suas cabras. As cabras que lhe deram leite, que o ajudaram a encontrar o fio de água primeiro e depois a água cristalina da fonte milagrosa do segundo oásis, e ele sai então da vida física para entrar na vida espiritual, levando as cabras consigo. Ou seja, o amor aos animais, o amor ao próximo, o amor àqueles que nos cercam, o amor aos nossos inimigos. É difícil, fácil é falar, difícil é fazer. Mas o caminho é, ou faz ou não faz. Ou faz a reforma íntima ou não faz. E se for para fazer, é para valer, vai ter o bônus. Se for meio termo, vai ter também o meio termo. Ou seja, como o Chico dizia, né? Você pode ser mais ou menos profissional, você pode ser mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, vocês conhecem esse texto do Chico. Só não pode ser mais ou menos no amor. O amor é a chave de tudo. E Albert Einstein, na carta final que ele deixa para sua filha Lise, porque ele foi um pai bem distanciado, teve lá alguns problemas, mas se corresponde com a sua filha. E nessa carta, que está publicada hoje, ele diz que, minha filha, a maior força do mundo não está na bomba atômica, mas tem uma força muito maior, que é o amor. E é isso que Jesus pregou. E é por isso que o cristianismo se diferencia de todas as religiões.
porque ele é de fácil compreensão. É amor, é perdão, é caridade. E com isso, nós todos, se tivermos a coragem de fazermos a nossa viagem interior e retirar todo esse entulho que vai se acumulando em nós e amar, e amar, e amar, amando, amando e amando, só assim nós vamos ter a condição de alçar aos planos divinos, tornando a nossa vida, a do nosso semelhante e a do nosso planeta melhor. Porque a oração é poderosa. E se nós todos os dias orarmos por aqueles, nós estaremos então em condições de nos ajudar e ajudar a todos. Muito obrigado. Obrigado pelas imerecidas palmas, mas vamos agora fechar nossos olhos, centrar o nosso pensamento na figura majestosa de Jesus, imaginá-lo andando lá pelas terras íngremes da Judéia, na sua pequena Nazaré enquanto criança, depois com os seus apóstolos lá no lago de Genezaré, em Cafarnaum. Aquelas águas mansas e cristalinas. Por lá ele encontrou os pescadores, que de pescadores se tornariam pescadores da alma. E deu a nós todos o exemplo da humildade, do amor, da fraternidade, dizendo a cada um de nós em nossos corações: amem, amem sempre, mesmo aqueles que feriram vocês, de seu mais íntimo, porque é amando que se constrói um mundo melhor. Jesus amado, abençoe a todos os que estão presentes neste momento aqui, aliviando suas dores físicas, morais, espirituais. Jesus, compreenda-nos, porque ainda somos infantis nessa caminhada e nessa jornada da vida. E precisamos do seu regaço para suportar as agruras, as intempéries que normalmente nos abatem, como aquelas tempestades do deserto, que nós só vamos vencer se a nossa alma não estiver desértica, estiver receptiva para que se forme dentro de cada um de nós um oásis de paz, de amor, de felicidade.